Olá, Marcelo Santana, pastor evangélico. Vamos falar sobre a graça de Deus? Você sabe aplicar essa graça na sua vida? Fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos estar falando sobre esta graça. Mas antes, se você não me segue, deixa o seu like, deixa lá o seu comentário. É muito importante saber o que você pensa sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Vemos a aplicação da graça de uma forma tão errada. As pessoas falam da graça como fosse um passaporte para que eu possa continuar pecando, mas não é assim. O apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, no capítulo de número 5, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas, se eu não entender isso, eu vou viver uma vida de pecado. A graça ela só faz efeito na minha vida se eu abandonar a prática do pecado. Todos nós somos pecadores, mas há uma diferença entre o pecador regenerado e o pecador que ama o pecado. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, abominação, ódio, ele tem ódio sobre o pecado. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, o que é uma mentira. Deus ele não ama o pecador. Você vai ver isso no livro de Gênesis, quando Adão peca contra Deus e Deus o expulsa do paraíso, do jardim do Éden. Eu reconheço que foi uma expulsão por ato de amor, mas não deixou de ser uma punição. E Deus agora começa a descrever a abominação do pecado, quando ele dá o salário do pecado, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, quem pode morrer? O pecado ou o pecador? O pecado só pode ser extinto da minha vida quando eu morro para o mundo e eu sou vivificado por Cristo Jesus, porque é isso que a Bíblia fala. A Bíblia vai falar também aos Efésios, escrito por Paulo à igreja de Efésios, que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos vivificados por Cristo Jesus. E quando eu entendo isso, eu entendo de uma forma muito específica, que eu preciso deixar a prática do pecado. Se a lei era difícil, a graça se torna difícil, porque Jesus, ou melhor, lá no Antigo Testamento, quando a mulher era pega em adultério, ou o homem, eles eram apedrejados. Tinham que provar a sua culpa e eles eram apedrejados. Hoje é difícil pegar graça, porque Jesus disse: aquele que desejar uma mulher no seu coração já comete o adultério com ela. Então, ficou mais difícil. Quem deseja a morte já é um homicida. Quem deseja o roubo já é um ladrão. Quem maquina no seu coração já peca. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E caminhos que parecem justos para o homem, mas o seu final é a morte. Eu preciso entender o que é a graça. A graça é um favor de Deus para a minha vida. Algo que eu terei que prestar conta a Deus, porque foi Ele que nos deu a graça através de Jesus Cristo, nos justificando de todo o nosso pecado. O que é justificação, irmãos? Justificação é aquilo que o Senhor nos trouxe, o Senhor Jesus Cristo, que Ele veio nos justificar, porque a Bíblia diz que Ele levou consigo todos os nossos pecados. Então nós fomos justificados com Ele. Mas na sua morte e na sua ressurreição, o apóstolo vai dizer no capítulo 5 aos Romanos, que nós fomos crucificados com Cristo e, portanto, também ressuscitados com Ele. Então, eu tenho que viver uma vida agora de novidade, não de pecado. Se eu vivo no pecado, a morte de Cristo não teve razão para a minha vida e eu não posso aplicar a graça sobre o meu pecado. Que Deus te abençoe. Me siga para o próximo vídeo, porque ainda não deu para terminar, né, essa palavra da graça. Mas no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre a graça de Deus na vida do homem. Que Deus te abençoe e não me esqueça,
Se não me segue, segue, compartilhe esse vídeo, curte ele e deixe lá o seu comentário. Que Deus te abençoe.